Ainda me lembro de como os rostos deles perderam a cor, da mandíbula do meu pai se tensionando, das mãos da minha mãe congelando no meio do sorriso logo depois que o juiz riu da carta que eu entreguei a ele. Era uma risada suave, quase surpresa, do tipo que um homem dá quando a verdade é tão diferente do que ele esperava que ele simplesmente não consegue se conter. Ele se inclinou, baixou a voz e disse: "Bem, isso é interessante." E naquele momento, eu senti algo que não sentia há anos. Uma sensação de justiça. Daquelas que atingem você bem no peito. Daquelas que fazem cada noite sem dormir, cada dúvida, cada quilômetro solitário percorrido pela highway finalmente valer a pena. Mas antes desse momento, antes da risada do juiz, antes do silêncio atônito dos meus pais, houve tudo que me levou até ali. E começou com uma ligação que eu gostaria de nunca ter recebido. Meu nome é Helena Ward, tenente oficial de logística da Marinha dos Estados Unidos. 3 meses antes da audiência, voltei de um deslocamento para receber a notícia de que minha avó, Rosalind Ward, havia falecido. Ela foi a mulher que me criou quando meus pais não se importavam, a mulher que garantia que eu tivesse sapatos que servissem, almoços preparados e alguém para aplaudir quando eu recebia um prêmio na escola. Ela deixou uma marca em todos que conheceu, donos de lojas nos queis, a igreja, amigos, antigos veteranos da Marinha que alugavam suas casas de temporada ano após ano. E ela possuía outra coisa também. 7 pequenas casas de férias espalhadas pelos Florida Keys. Não eram luxuosas, mas eram encantadoras. Pequenos lugares em tons pastel, com telhados de zinco e redes na frente, cada uma com sua própria história. Cresci varrendo aquelas varandas, podando os arbustos, repintando as persianas no calor de junho. A vovó sempre dizia: "Essas casas vão cuidar de você algum dia, querida. Você só precisa cuidar delas primeiro." Quando soube que ela tinha partido, meu primeiro pensamento, depois da dor, foi para aquelas casas. Não pelo dinheiro, mas porque elas eram dela. Guardavam suas risadas, suas receitas coladas dentro dos armários da cozinha e sua caligrafia em cada prateleira dizendo: "Não se esqueça de tirar o pó." Entrei em contato com meus pais, Mark e Linda, esperando, não sei, talvez um pouco de calor, algum sinal de que havíamos perdido a mesma pessoa. Mas meu pai disse: "Estamos cuidando de tudo. Não precisa se envolver." Minha mãe acrescentou: "Você está ocupada demais com sua vida na Marinha." Isso já deveria ser um sinal. Mas deixei pra lá. Eu ainda estava anestesiada, ainda tentando me recompor. Passei a primeira semana visitando os lugares favoritos da vovó, a igreja na esquina, a antiga padaria onde comprava a torta de limão, o pier atrás de casa onde ela se sentava toda noite com seu chá doce. As pessoas me abraçavam, choravam comigo, contavam o quanto ela significava para elas. Isso ajudou. Me deu chão. 3 dias depois, dirigi até a casa dos meus pais esperando uma conversa sobre o espólio, as casas, os preparativos do funeral, qualquer coisa. Eles estavam sentados rígidos à mesa de jantar, uma pilha de pastas à frente. Meu pai limpou a garganta e disse: "Decidimos assumir a propriedade total dos imóveis." Pesquei. Propriedade total? A vovó sempre me disse. Ela não te disse nada, minha mãe interrompeu. Você era uma criança. Mas há um testamento, eu disse baixinho. Ela disse que havia. Eles trocaram um olhar que fez meu estômago cair. Não há testamento, disse meu pai, cada palavra cortante. As propriedades nos transferem automaticamente. Fiquei olhando para ele. Isso não parece certo. É a lei, respondeu. E, sinceramente, depois de tudo que fizemos por essas casas, merecemos elas. Quase ri. Eles não tinham feito nada. A vovó cuidou das casas por décadas. Eu ajudava todo verão e em todos os feriados. Meus pais mal levantaram um dedo. Ainda assim, tentei manter a calma. O treinamento da Marinha ensina que a raiva turva o julgamento. Posso pelo menos ver a papelada? Perguntei. Minha mãe se levantou, juntou as pastas e disse: "Não há nada para você ler." Então acrescentou: "Você deveria ser grata por não estarmos pedindo que você nos reembolse pelo funeral." Isso doeu. Saí naquela noite com um nó no estômago. Algo não estava certo.
Algo estava faltando. E, acima de tudo, onde estava o testamento da vovó? Porque eu sabia, no fundo dos meus ossos, que ela nunca deixaria tudo em caos. Ela era uma planejadora, uma mulher de listas, do tipo que rotulava o verso de cada foto com quem aparecia nela e onde havia sido tirada. Uma semana depois, um dos inquilinos de longa data da vovó colocou um envelope simples na minha mão enquanto eu visitava as casas. Ela disse para você receber isto, sussurrou a mulher. É importante. Dentro havia um bilhete curto, com a letra da vovó. Se algo acontecer comigo, olhe no cofre. Você saberá o que fazer. Um cofre sobre o qual ela nunca havia mencionado nada. Depois de algumas investigações e uma longa conversa com o banco dela, encontrei uma caixa de segurança em nome dela. E dentro dela havia pastas cheias de registros de propriedade, antigos livros contábeis, depósitos, recibos, contratos de aluguel e uma cópia não assinada de um testamento que me nomeava como a pessoa responsável por manter as casas e manter os aluguéis acessíveis. Mas sem assinatura, não era válido em tribunal. Ainda assim, era alguma coisa, uma pista. Agarrei-me àquela esperança como um bote salva-vidas. No mês seguinte, visitei todos os inquilinos, todos os amigos locais dela, cada pequeno negócio que ela apoiava. Reuni informações que não faziam sentido, porque pintavam meus pais não como filhos enlutados, mas como pessoas que rondavam o espólio como abutres. Cada conversa, cada pedacinho de papel, cada comentário casual ajudava a construir o caso. Nunca pensei que precisaria. As propriedades da minha avó não eram para serem tomadas pelos meus pais. Elas eram para serem preservadas, e eram para eu proteger. Foi assim que acabei no tribunal. Foi por isso que meu pai estava ali com aquela expressão de autossatisfação. Foi por isso que minha mãe sorria como se já tivesse vencido. E foi por isso que o juiz riu quando abriu minha carta, aquela que eu havia passado semanas montando peça por peça, como uma saudação final à mulher que me criou. Mas isso é apenas o começo da história. Na manhã seguinte à chegada do aviso da audiência pelo correio, fiquei na antiga cozinha da minha avó, ainda com cheiro leve de limpador cítrico e do sabonete de lavanda que ela amava, sentindo um peso no peito que não conhecia desde meus primeiros dias no treinamento da Marinha. Há um tipo de peso que vem de se preparar para uma batalha que você nunca quis lutar. Você se diz forte o suficiente, disciplinado o suficiente, treinado o suficiente, mas feridas familiares têm um jeito de tirar o fôlego de você de formas que um instrutor jamais conseguiria. Encostei-me no balcão, ouvindo o zumbido da velha geladeira. Era a mesma geladeira que a vovó tinha desde os anos 90, ainda coberta de ímãs desbotados de todos os 50 estados. Um deles, um pequeno pelicano de Keargo, estava torto ponto e eu estendi a mão para ajeitar. Aquele pequeno gesto trouxe de volta a lembrança de sua voz suave dizendo: tudo fica melhor quando está alinhado direitinho, querida. Ela estava certa. Sempre estava. Mas nada na minha vida parecia estar alinhado agora. Meus pais não haviam trocado uma palavra comigo desde a confrontação na sala de jantar. Meu irmão Kyle me enviou apenas uma mensagem de texto. Você está arruinando tudo. Pare. Só isso. Sem pontuação, sem explicação. Não era incomum ele ser vago. Kyle passou a maior parte da vida adulta pulando de empregos pela metade e maus hábitos. Mas isso parecia diferente, quase como um aviso ou uma ameaça. Apaguei a mensagem e guardei o celular no bolso. Dirigi até as casas de temporada naquela tarde, determinada a fazer um inventário de tudo que ainda podia controlar. O sol pairava baixo sobre a água, cintilando no horizonte como uma folha de ouro martelado. Era o tipo de dia bonito que a vovó amava. Ela teria ficado aqui fora com seu chá gelado e dito algo como: viu? Mesmo quando o mundo está de cabeça para baixo, os queis permanecem firmes. Mas os queis não pareciam firmes agora. Enquanto caminhava pelo caminho de cascalho entre as casas, notei coisas que antes haviam passado despercebidas. Calhas recém-trocadas que meus pais alegaram como despesa deles. Um novo ar-condicionado na casa 4 e um monte de madeira não utilizada perto da casa 6. Eu não tinha provado nada disso. Meus pais realmente haviam assumido a manutenção? E com que dinheiro? Um dos inquilinos de longa data, um homem aposentado da guarda costeira chamado Frank, de fala mansa, saiu na varanda e levantou a mão. Tenente Ward. Me cumprimentou com um pequeno aceno.
Sempre usava meu posto, não por formalidade, mas por respeito. Subi os degraus. Boa tarde, Frank. Ele estudou meu rosto por apenas um segundo antes de suspirar. Tudo bem? Você parece alguém que teve a bússola roubada. Sentei no degrau de cima ao lado dele. Talvez tenha mesmo. Ele acenou lentamente, como se já soubesse. Sua avó me contou mais do que contou para a maioria das pessoas. Ela não confiava em seus pais para cuidar desses lugares. Dizia que eles só entendiam de dinheiro, não de gente. Ouvir isso em voz alta doeu. Ela alguma vez mencionou assinar um testamento? Frank hesitou. Ela falou em se encontrar com alguém. Disse que era para oficializar as coisas. Depois disso parecia aliviada. Oficial. Essa palavra ecoou na minha mente. Se ela tivesse completado o testamento, por que ele não estava em lugar nenhum? Quem se beneficiaria com seu desaparecimento? Agradeci a Frank e continuei minha caminhada, sentindo uma tempestade de perguntas se formando. Perto da casa 7, vi uma figura que não esperava. Meu pai estava conversando com um homem de camisa polo segurando uma prancheta, um corretor de imóveis. Meu pai me viu e ficou tenso. O corretor seguiu o olhar dele, deu um aceno educado e se dirigiu ao carro. A mandíbula do meu pai se moveu levemente, do jeito que sempre fazia quando estava irritado, mas fingindo que não estava. O que era isso? Perguntei. Não é da sua conta, respondeu. Estamos avaliando opções. Opções para quê? Para o futuro. Ele limpou as mãos como se estivesse tirando o pó que não existia. Esses lugares precisam de administração de verdade, Helena, não de alguma fantasia da Marinha. Fitei-o. Você está tentando vendê-las. Ele não negou. São nossas. Podemos fazer o que quisermos. Minha voz se apertou. Você está agindo como se a vovó nunca tivesse existido. Ele piscou, os olhos suavizando por um instante, mas foi só um sopro. Ela não entende quanta responsabilidade essas casas exigem. Ela não sabe o que está pedindo. Ela sabe exatamente o que está pedindo, disse eu, baixinho. Ela confiava em mim. Meu pai bufou. Ela confiava em você porque te mimou. Quase ri. Mimada? Eu havia conquistado cada centímetro da minha vida com suor e disciplina. Mas não disse nada. Não adiantaria. Ele se virou para ir embora, mas parou. Esquece a audiência, Helena. Isso é constrangedor. Fiquei ali, atônita, enquanto ele entrava na caminhonete e partia. O cheiro de pó permaneceu no ar depois que ele se foi, misturando-se à brisa salgada de um jeito que apertou a parte de trás da minha garganta. Liguei para minha advogada assim que entrei no carro. Seu nome era Andrea Wallace, uma mulher perspicaz, mas paciente, que havia passado 20 anos lidando com disputas de herança na Flórida. Quando expliquei o que acabará de presenciar, a voz dela se tornou imediata e firme. Eles estão se preparando para liquidar a propriedade. Precisamos agir rápido. Mas sem um testamento assinado? Perguntei. Você não precisa do testamento inteiro, disse Andrea. Precisa da prova de que ele existiu e de que foi adulterado. Essa palavra de novo, prova. Alguns dias depois, visitei a igreja local onde a vovó havia se voluntariado por anos. O pastor, um homem gentil de olhos bondosos, me recebeu em seu escritório. Sua avó me deixou algo, disse ele, alcançando uma gaveta trancada. Ela disse que era só para o caso de alguém tentar reescrever sua história. Ele colocou um envelope lacrado sobre a mesa. Minhas mãos tremeram levemente ao abri-lo. Dentro havia uma nota manuscrita da vovó, uma cópia de um testamento anterior parcialmente assinado, uma carta notarial declarando sua intenção de me conceder direitos gerenciais sobre todas as 7 casas, e uma lista de instruções para os beneficiários. Mas o último item me tirou o fôlego, uma fotocópia de um registro do cartório, com data, hora e nomes das testemunhas da assinatura de seu testamento final. Meu coração disparou. Pastora, sussurrei, isso é tudo. Ele assentiu. Ela confiava em você por um motivo. Naquela noite, sentei-me na antiga mesa da vovó, com todos os documentos espalhados à minha frente.
Senti o peso do amor dela, de seu planejamento, de sua crença na justiça. Não se tratava de dinheiro. Nunca se tratou. Era sobre o legado dela e a verdade que ela queria proteger. Foi então que soube o que precisava fazer. A audiência não era apenas necessária, era inevitável. A semana seguinte passou em um borrão de quilômetros percorridos no carro, xícaras de café morno e longas conversas com pessoas que amaram minha avó de maneiras que meus pais nunca entenderiam. Se a parte 2 foi sobre perceber que algo estava errado, a parte 3 foi quando cada fio solto começou a se apertar lentamente, silenciosamente, mas de forma inconfundível, formando uma corda forte o suficiente para puxar a verdade para a luz do dia. Comecei pela igreja. Era o ponto natural de partida, a segunda casa da vovó, o lugar onde ela havia assado tortas para arrecadações, tricotado cobertores para recém-nascidos e deixado metade dos vegetais de sua horta só porque alguém poderia precisar deles. Entrei no salão de reuniões naquela terça-feira à tarde e meia dúzia de mulheres mais velhas se levantaram imediatamente, braços abertos. Helena, querida, disse a senhora Parker, me abraçando forte. Sua vovó ficaria tão orgulhosa de você estar lutando por ela. Não percebi o quanto parecia cansada até aquele momento. Existe um tipo de conforto que só mulheres mais velhas conseguem oferecer, aquele que acalma o espírito antes mesmo de acalmar o corpo. Elas me sentaram, colocaram uma caneca de chá quente nas minhas mãos e serviram uma bandeja de barrinhas de limão que tinham exatamente o gosto das que minha avó fazia. Ouvimos o que seus pais estão tentando fazer, sussurrou uma delas. Sua avó nos contou, anos atrás, que não confiava neles para cuidar dos chalés. Nem um pouco. Senti aquele comentário como um peso dentro do peito. Ela chegou a comentar sobre assinar um testamento final? Oh, sim, disse a senhora Parker, assentindo com firmeza. Ela nos contou que tinha uma consulta marcada com um tabelião. Disse que estava aliviada por finalmente oficializar tudo. Essas foram as palavras dela. Oficial de novo. Sempre essa palavra. Ela disse isso para mim também. Então por que não havia um testamento assinado? Porque a única versão era aquela escondida, sem assinatura, num cofre bancário que meus pais nunca mencionaram. As mulheres me incentivaram a procurar um homem chamado Samuel Rohr, um tabelião aposentado que morava a poucas quadras da igreja. Ele está na casa dos 80, disseram. Mas continua afiado como sempre. Ele conhecia muito bem sua avó. Bati à porta dele naquela tarde. Um homem alto, de cabelos brancos, atendeu. Ele se apoiava levemente em uma bengala, mas os olhos brilhavam como vidro polido. Tenente Ward, ele me cumprimentou antes mesmo de eu me apresentar. Ouvi dizer que você talvez viesse. Ele me convidou para entrar, insistindo para que eu me sentasse na poltrona reclinável, porque essa coisa custou mais do que meu primeiro carro, e alguém tem que aproveitar. Seu humor me tranquilizou. Senhor, comecei, me disseram que o senhor pode ter ajudado minha avó com um testamento. Ele entrelaçou as mãos no colo e assentiu. Sim. Ela me ligou uma semana antes de falecer. Disse que queria que você tivesse a supervisão dos chalés, porque você entendia de pessoas, não apenas de números. Nós nos encontramos na mesa da cozinha dela. Ela já tinha os documentos prontos. Ela assinou o testamento final bem na minha frente. Prendi a respiração. Ela assinou? Oh, sim, ele disse, tocando a lateral da cabeça. Lembro perfeitamente. Registrei como qualquer outra autenticação. Ela teve 2 testemunhas, vizinhos dela. Gente boa. Eu carimbei o documento pessoalmente. O senhor ainda tem o livro de registros? Perguntei. Ele fez uma pausa, então se levantou e foi até uma estante. Tirou um livro antigo, encadernado em couro. As páginas estavam amareladas nas bordas. Aqui, disse, colocando-o em minhas mãos. Página 72. Abri com cuidado. Lá estava. O nome dela, a data, o horário, as assinaturas das 2 testemunhas, o selo do tabelião. Claro, incontestável, definitivo. As lágrimas queimaram atrás dos meus olhos, não de tristeza, mas de alívio. Um alívio tão forte que parecia desafiar a estrutura das minhas costelas. Senhor Rohr, sussurrei, isso significa tudo. Ele deu um tapinha na minha mão.
Eu sei. Por isso mantive o livro por perto. Algo me dizia que você ia precisar dele. Saí da casa dele com uma fotocópia da página do registro, minhas mãos tremendo levemente, porque eu entendi exatamente o que aquilo significava. O testamento existia. O testamento estava assinado. E ele desapareceu depois da morte dela. Aquilo não foi acidente. Alguém o removeu. Alguém se beneficiou do desaparecimento. E, de repente, eu soube exatamente quem tinha mais a ganhar. Liguei para minha advogada, Andrea, assim que entrei no carro. Ela atendeu no primeiro toque. Helena, alguma novidade hoje? Você precisa ouvir isso, eu disse. Expliquei tudo, a confirmação do tabelião, as testemunhas, o registro, o carimbo. Andrea ficou em silêncio por um longo momento. Helena, disse finalmente, em voz baixa, isso é enorme. Não é mais só suspeita. Isso é evidência de um testamento destruído. É uma acusação séria. Eu sei, murmurei. E estou começando a achar que meus pais sabiam exatamente o que estavam fazendo. André exalou devagar. Vamos precisar de declarações juramentadas das testemunhas e do tabelião. Consiga isso o quanto antes. Eu ajudarei a facilitar. Desliguei o telefone com o coração disparado e comecei a dirigir de volta para os chalés. Mas, no meio do caminho, meu celular vibrou com uma chamada de número desconhecido. Helena, disse a voz do pastor, encontrei mais uma coisa no depósito da igreja. Algo que sua avó deixou para trás. Acho que você precisa ver. Virei o carro imediatamente. Ao chegar, ele me levou a um pequeno escritório empilhado de caixas de papelão. De uma delas, retirou um envelope manilha pesado, selado com fita transparente. A caligrafia da minha avó se curvava na frente, para Helena, se algo acontecer. Dentro havia décadas de livros de aluguel, notas sobre cada inquilino, cópias de correspondência com seu advogado e, mais assustadoramente, uma carta endereçada diretamente a mim. Abri com dedos trêmulos. Minha querida Helena, se você está lendo isto, não consegui terminar o que queria. Confio em você com os chalés, porque eles não são apenas propriedades. São as histórias de cada pessoa que passou por aqui buscando paz. Proteja-os e desconfie de quem quer o que não conquistou. Engoli em seco, o peito apertado. Isso não era apenas um espólio. Era o legado dela, e de alguma forma ela sabia que meus pais tentariam tomar o que nunca haviam cultivado. Enquanto dirigia para casa naquela noite, o peso de tudo pressionava contra mim. O sol se punha sobre a baía, tingindo o céu de laranjas e roxos quase pintados. A vovó sempre dizia que os poros do sol eram a maneira de Deus nos lembrar de que finais ainda podem ser belos. Mas este final ainda não tinha chegado, e antes que as coisas melhorassem, a verdade precisava vir à tona. As varandas dos chalés brilhavam no crepúsculo enquanto eu chegava a cada um deles, parecendo mais uma promessa do que um prédio. Segurei o envelope perto do peito, sabendo que o dia seguinte seria um ponto de virada. Pela primeira vez desde a morte da vovó, senti que não caminhava às cegas. Eu tinha provas. Tinha um propósito. E tinha a voz dela me guiando adiante. Na manhã seguinte, acordei antes do nascer do sol, não por causa de um alarme, mas porque meus instintos da marinha entraram em ação. Anos de deslocamentos haviam treinado meu corpo para despertar imediatamente quando algo sério precisava ser feito. E naquele dia, tudo parecia sério. As evidências que eu havia reunido não eram apenas papéis. Eram a espinha dorsal de uma história que meus pais tentaram apagar. Pela primeira vez desde a morte da vovó, senti-me firme, focada, pronta. Minha advogada, Andrea, havia me dito para encontrá-la em seu escritório em Keargo às 9 horas. Cheguei 10 minutos mais cedo, café na mão, vestindo meu uniforme caque de serviço. Não porque precisava, mas porque me lembrava quem eu era, alguém que não foge, não mente, não se dobra. O escritório de Andrea era pequeno e simples, cheio de estantes e certificados emoldurados. Quando ela entrou, segurava um bloco de anotações amarelo e uma caneta atrás da orelha. Bom dia, tenente, disse. Você parece pronta para enfrentar o Congresso. Só minha família, respondi. Ela riu uma vez e fez um gesto para que eu me sentasse. Vamos trabalhar. O que você me trouxe ontem mudou tudo.
Ela espalhou os documentos sobre a mesa, a fotocópia do registro do tabelião, o envelope do pastor, os rascunhos anteriores do testamento. Ela manuseava cada página com o cuidado de quem monta um quebra-cabeça com peças faltando. Helena, disse cuidadosamente, você precisa entender a importância disso. A lei da Flórida é rigorosa quanto a testamentos. Mas quando um testamento assinado desaparece em circunstâncias suspeitas, especialmente quando os beneficiários assumem subitamente o controle dos bens, os tribunais levam o caso muito a sério. Quer dizer que, em alguns casos, isso é considerado fraude? Perguntei. Sim, disse ela. Até mesmo fraude criminal. Inclinei-me para trás, deixando suas palavras se acomodarem. Fraude. Meus pais, minha própria família. Não queria acreditar. Mesmo depois de tudo, uma parte de mim ainda esperava que fosse um mal-entendido, um documento perdido, um descuido. Mas, enquanto Andrea continuava explicando, o quadro ficava mais claro. Eles protocolaram a papelada imediatamente, sem te dar acesso. Alegaram que não havia testamento. Começaram a tomar decisões financeiras que só o legítimo herdeiro poderia tomar. E você pegou seu pai se encontrando com um corretor de imóveis. Encolhi-me. Eu sei. Andrea bateu a caneta contra o bloco de notas. Já vi dezenas de casos. Famílias se desfazem por muito menos do que 7 propriedades nos Florida Keys. Isso não é raro, Helena. É apenas doloroso. Assenti, absorvendo aquilo. Qual é o próximo passo? Declarações juramentadas, disse ela, do tabelião, das testemunhas, do pastor. Assim que tivermos as declarações, apresentamos tudo na audiência. O juiz provavelmente vai suspender todas as vendas, transferências e distribuição de rendimentos. E meus pais vão lutar, disse baixinho. Vão, concordou ela. E você precisa estar preparada para isso. Olhei pela janela para o estacionamento, vendo as palmeiras balançando levemente com o vento. Sou da Marinha. Estou preparada. Ela sorriu levemente. Bom, porque isso não é apenas um caso legal. É um teste de caráter, o seu e o deles. Os dias seguintes foram um turbilhão de assinaturas, carimbos de tabelião e depoimentos de testemunhas. O Sr. Rohr assinou sua declaração com mãos trêmulas, mas com olhos firmes. Os vizinhos que serviram como testemunhas confirmaram o dia exato em que a vovó os havia reunido. O pastor escreveu uma declaração cuidadosamente redigida sobre as intenções da vovó. Cada peça se encaixava. Cada palavra apoiava a verdade. Enquanto isso, meus pais agiam como se tudo estivesse normal. Meu pai continuava administrando os chalés como se nada tivesse mudado, dando instruções aos trabalhadores, postando anúncios online para reservas futuras e realizando reuniões familiares sem minha presença. Kyle, por outro lado, tornou-se cada vez mais instável. Uma noite, enquanto eu trancava o chalé 3, ele entrou no estacionamento de cascalho com os faróis me cegando. Saiu da caminhonete, olhos desfocados, ombros tensos. O que você está fazendo, Helena? Exigiu. Estou fazendo o que a vovó teria querido, respondi calmamente. Ele apontou um dedo trêmulo para mim. Você está tentando levar tudo que ela construiu. Não, respondi. Estou tentando preservar. Você acha que é melhor do que nós porque está na Marinha, estalou ele. Você acha que seu uniforme te dá razão? Não, disse baixinho. Mas mentir te dá errado. Ele estremeceu como se aquelas palavras tivessem atingido algo sensível dentro dele, então bateu a porta da caminhonete e acelerou, levantando o cascalho que voou até as árvores. Fiquei sozinha no escuro, respirando o ar úmido da noite, deixando a pontada do momento se dissolver. Senti mais tristeza do que raiva. Tristeza pelo menino que Kyle costumava ser. O irmão mais velho que me carregava nos ombros na feira do condado. O adolescente que me ensinou a pescar. O homem que se perdeu em algum ponto do caminho. Sussurrei na noite, avó. Espero estar fazendo a coisa certa. 2 dias depois, recebi uma carta do tribunal confirmando a data da audiência. Andrea e eu revisamos tudo novamente em seu escritório. Helena, disse ela, me entregando uma pasta grossa, este é o seu caso. É forte, mais forte do que a maioria.
Segurei a pasta, sentindo seu peso tão pesado quanto a responsabilidade, tão leve quanto a esperança. Você está pronta? Perguntou. Pensei novamente no meu treinamento na marinha, enfrentar tempestades no mar, líderes difíceis, cronogramas impossíveis, longas missões. E, ainda assim, nada daquilo havia me abalado tão profundamente quanto esta batalha com minha própria família. Sim, disse. Estou pronta. Andrea fez um pequeno aceno. Bom. Entre com a cabeça erguida. Fale apenas quando for questionada. Responda de forma clara e calma. O juiz vai notar. E meus pais? Perguntei. Ela exalou. Eles vão tentar te abalar. Mantenha a compostura. A verdade está do seu lado. Sorri levemente. Verdade e papelada. Ela riu. Isso também. Naquela noite, sentei-me na varanda da casa principal da vovó. O ar estava morno, tingido pelo cheiro de sal e hibisco. Olhei para os chalés, cada um iluminado suavemente pela luz do entardecer, e senti sua presença por toda parte. Os sinos da varanda tilintavam levemente com a brisa. A rede balançava vazia, mas familiar. A vovó costumava dizer: integridade é um tipo de força silenciosa. A maioria das pessoas não vai vê-la, mas todos vão sentir. Repeti essas palavras em voz baixa. Quando finalmente me levantei, senti-me mais firme do que em semanas. A verdade estava do meu lado. A lei estava do meu lado. E, o mais importante, a vovó estava do meu lado. Entrei, apaguei as luzes e sussurrei na escuridão. Estou pronta para a audiência. Pronta para terminar o que você começou. Cheguei ao tribunal mais cedo do que precisava, velhos hábitos da marinha. Gostava de ter tempo para ficar parada antes de entrar em uma batalha, sentir o chão sob minhas botas, respirar o ar e me lembrar do motivo pelo qual estava ali. O sol mal se esticava sobre o telhado do tribunal quando subi os degraus, pasta debaixo do braço, uniforme impecável e alinhado. Dentro, o ar-condicionado zumbia sobre o piso polido e fileiras de bancos de madeira que provavelmente haviam testemunhado décadas de disputas familiares, assim como a minha. Um oficial de segurança, de bigode amistoso, assentiu para mim. Senhora, disse, com respeito contido. Assenti de volta. Não me sentia forte, mas algo em ser reconhecida pelo meu serviço estabilizou meus nervos. Andrea chegou momentos depois, vestindo um terno escuro e carregando uma pasta cheia de nossas evidências. Parecia calma, mais calma do que eu me sentia. Você está pronta? Perguntou. Exalei, tão pronta quanto jamais poderia estar. Quando as portas do tribunal se abriram, meus pais já estavam dentro. Meu pai sentava-se confiante na primeira fila, pernas cruzadas, um braço estendido casualmente sobre o banco, como se fosse assistir a um espetáculo. Minha mãe estava ao lado dele, alisando a saia com uma calma exagerada. Kylie encostava-se à parede de trás, braços cruzados, parecendo que queria estar em qualquer outro lugar. Seu pé esquerdo batia impaciente, sinal de nervosismo ou culpa. Nenhum deles olhou para mim. André inclinou-se. Lembre-se, não reaja. Deixe o comportamento deles falar por si só. Tomamos nossos lugares à mesa da requerente. O juiz entrou, e todos se levantaram. Ele era um homem mais velho, cabelos prateados e olhos azuis claros, do tipo de juiz que parecia ter visto todos os possíveis conflitos familiares passarem por seu tribunal. Por favor, sentem-se, disse ele. A sala de audiência se acomodou. O caso de hoje envolve o espólio de Rosalind Ward. Ele começou a folhear a pauta, alegações de herança contestada, possível destruição de documentos e transferência ilegal de bens. Meu pai se endireitou, orgulhoso. O juiz ajustou os óculos. Começaremos com os réus. Meu pai se levantou, sorrindo. Meritíssimo, as 7 casas de veraneio nos Florida Keys nos pertencem. Não há testamento. Elas nos foram transferidas por direito, para mim e minha esposa. Minha mãe assentiu. Nossa filha está tentando criar problemas. Ela não merece um centavo. O juiz piscou lentamente, como se estivesse absorvendo a audácia das declarações deles. Obrigado, disse. Podem se sentar.
Então ele se voltou para mim. Senhora Ward, você entregou um envelope antes desta audiência. Por favor, aproxime-se. Meu coração batia forte nos meus ouvidos, mas meus pés me levaram com a facilidade de alguém que caminha em um desfile militar. Entreguei-lhe a carta, o pacote cuidadosamente preparado que Andrea e eu havíamos montado. O juiz abriu o envelope, retirou os documentos e começou a folhear as páginas. A sala parecia prender a respiração. Ele leu o registro notariado. Leu a carta do pastor. Leu a declaração juramentada das testemunhas. Folheou as cópias dos testamentos anteriores da vovó, os livros de aluguel, a correspondência. Então parou em uma página, levantando as sobrancelhas. Leu novamente, e riu. Não uma risada zombeteira, nem cruel. Uma risada suave, de surpresa. A risada de um homem que acabará de ver uma torre de mentiras desmoronar. Meus pais se enrijeceram. O juiz inclinou-se para a frente, tocou a página com um dedo e disse calmamente, quase conversando. Bem, isso é interessante. Tudo dentro da sala mudou. A confiança do meu pai evaporou instantaneamente. O sorriso da minha mãe desmoronou. O pé de Kylie parou de bater. O juiz pigarreou. De acordo com as evidências apresentadas, disse, um testamento final foi, de fato, assinado e notariado pela testadora. Testemunhas registradas. O desaparecimento desse testamento, somado às tentativas imediatas de assumir o controle da propriedade, levanta sérias questões, potencialmente criminais. O rosto do meu pai empalideceu. Minha mãe apertou o banco com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. No entanto, o juiz continuou. O objetivo desta audiência não é determinar acusações criminais neste momento, mas sim apurar a administração correta do espólio. Ele olhou para mim. Senhora Ward, por favor, explique com suas próprias palavras as intenções de sua avó para essas propriedades. Engoli em seco, me concentrei e falei. Minha avó me criou, disse. Esses chalés não eram apenas construções para ela. Eram lares para pessoas que precisavam de descanso, cura ou uma pausa de tempos difíceis. Ela queria que fossem mantidos acessíveis. Ela me disse isso desde que eu era adolescente. Ela dizia que eu entendia as pessoas que ficavam lá. Pausei. Ela confiava em mim. O juiz assentiu lentamente. Os documentos pareciam corroborar minhas palavras. Ele se voltou para meus pais. Algum de vocês tem uma explicação para o desaparecimento do testamento? Meu pai abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ele parecia confuso, irritado, encurralado. Minha mãe estendeu a mão para ele, mas ele se afastou, os olhos correndo do juiz aos documentos e depois para mim. O juiz esperou 5 segundos, 10 segundos, nenhuma resposta. Suspira. Dadas as circunstâncias, estou emitindo uma ordem imediata para suspender qualquer venda, transferência ou modificação das 7 propriedades. Além disso, a autoridade gerencial temporária será concedida à senhora Ward até que haja novos procedimentos. Minha mãe ofegou. Ela está mentindo. O juiz levantou uma mão. Chega. Vocês falarão através de seus advogados. André inclinou-se para mim. Este é o melhor desfecho possível para hoje. Mas o juiz ainda não havia terminado. Ele tirou os óculos e olhou para meus pais com uma expressão que só posso descrever como de desapontamento. Disputas familiares são dolorosas, disse ele, mas tentar sobrepor-se a um testamento legalmente assinado é inaceitável. Aconselho fortemente que todas as partes considerem a mediação antes que isso se agrave. Meus pais permaneceram imóveis, pálidos e estáticos. O juiz se levantou. A sessão está encerrada. O martelo bateu uma vez. Toda a sala permaneceu em silêncio. Até mesmo a poeira parecia suspensa na luz do sol. Então Kylie foi o primeiro a se mover, saindo furioso sem dizer uma palavra. Minha mãe levantou-se trêmula, recusando-se a me encarar. Meu pai demorou mais um segundo, olhando para mim com algo entre medo e arrependimento. E eu? Exalei o suspiro mais profundo que havia dado em meses. Não era a vitória. Ainda não. Mas era a verdade exposta, clara como o dia. Uma base sobre a qual eu poderia me apoiar.
Um ponto de virada que a vovó teria entendido. O estacionamento do tribunal já estava esvaziando quando saí. Pessoas se dirigiam aos carros em pequenos grupos silenciosos, murmurando sobre suas próprias audiências, suas famílias, seus problemas. Enquanto isso, eu permaneci parada sob o sol poente da Flórida, sentindo algo que não sentia desde o dia da morte da vovó, clareza. Andrea caminhou ao meu lado, o som suave dos saltos batendo no chão. Esse foi um ponto de virada, disse. A reação do juiz fala por si. Assenti, mas minha mente não estava no juiz. Estava nos meus pais, na forma como seus rostos perderam a cor quando a verdade foi lida em voz alta. Você cresce acreditando que os pais são pilares infalíveis. Mas às vezes eles são apenas pessoas falhas, assustadas e capazes de te desapontar de maneiras que você nunca imaginou. Chegamos ao meu carro antes que Andrea se voltasse para mim. Haverá mediação, disse. Ele deixou isso claro. Eu sei, respondi. Ela fez uma pausa. Você precisa decidir qual resultado deseja, Helena. Não legalmente, emocionalmente. Ela disse isso como se já sentisse a luta dentro do meu peito. Pense sobre isso, acrescentou, e saiu em direção ao carro dela. Fiquei sentada no meu por um longo minuto, olhando através do para-brisa. As palmeiras balançavam suavemente ao longo dos degraus do tribunal. O mundo não parecia diferente, mas eu sim. 2 dias depois, a mediação foi agendada. Não era em um tribunal, apenas uma sala de conferências simples, com paredes bege e uma longa mesa de madeira. Um bule de café permanecia intacto no centro. O ar cheirava levemente a toner de impressora e carpete antigo. É curioso como as batalhas que moldam sua vida nem sempre acontecem em lugares dramáticos. Meus pais chegaram antes de mim. Meu pai sentou-se rígido, gravata perfeitamente alinhada, queixo erguido em orgulho teimoso. Minha mãe evitou completamente meu olhar, mantendo os olhos fixos em uma pintura emoldurada de uma praia, provavelmente comprada em um bazar. Kylie não apareceu. Isso não me surpreendeu. Andrea colocou nossa pasta sobre a mesa. Do outro lado, o advogado deles, um homem cansado, com cabelo ralo, organizou seus papéis meticulosamente. A mediadora, uma mulher de fala calma na casa dos 50, começou com compostura ensaiada. Estamos aqui hoje para discutir um caminho a seguir em relação às propriedades contestadas de Rosalind Ward. Meu pai interrompeu quase imediatamente. Isso é desnecessário. Não destruímos nada. Esse tabelião deve estar enganado. Andrea permaneceu imóvel, a voz firme e serena. 3 testemunhas, 3 declarações juramentadas e um selo de notário que coincide com a data em que sua esposa registrou a reivindicação da herança. Minha mãe estremeceu. A mediadora levantou a mão. Vamos manter a civilidade. Senhor e senhora Ward, sua filha apresentou evidências substanciais. O maxilar do meu pai tremeu. Esses chalés eram para a família. Eram, disse suavemente. A vovó queria que fossem administrados, não vendidos. Minha mãe finalmente falou, a voz fina. Precisávamos do dinheiro, Helena. Pesquei, surpresa. Dinheiro que você nunca mencionou. Não é da sua conta, cortou meu pai. Olhei para ele. De verdade? Olhei bem. E, pela primeira vez, vi não um vilão, mas um homem envelhecido e assustado, tentando agarrar-se ao controle de uma vida que não havia saído como esperava. Ele não era cruel por natureza. Mas o desespero distorce as pessoas. O que aconteceu? Perguntei, agora com mais gentileza. Os ombros da minha mãe caíram. Seu pai se aposentou cedo. Kylie precisava de empréstimos. Ficamos endividados. Os chalés pareceram a única solução. Meu pai fechou os olhos, como se aquela admissão doísse mais do que a própria audiência. E vocês não me contaram, sussurrei. Você estava longe, disse ele. Sempre longe. Missões da Marinha, bases no exterior. Não queríamos te preocupar. A ironia me atingiu com força. Eles me afastaram para me proteger e, ao fazer isso, criaram exatamente a luta que temiam. A mediadora inclinou-se para a frente. Helena, você quer responder? Respirei fundo.
Quero que os chalés sejam administrados como a vovó queria, acessíveis, cuidados, estáveis. Quero que a renda do aluguel seja reinvestida na manutenção e quero que eles sejam protegidos de qualquer venda. Meu pai bufou. E onde nos deixa isso? Não excluídos, disse, não punidos. Eles me olharam, confusos. Continuei. Uma pequena mesada, suficiente para mantê-los, paga com a receita dos chalés. Mas eu assumo a administração legalmente, completamente. Sem vendas, sem corretores, sem acordos secretos. Andréa me lançou um rápido olhar, surpresa, mas impressionada. Minha mãe sussurrou. Você faria isso depois de tudo. Sou da Marinha, disse simplesmente. Não viro as costas para a família, mesmo quando eles viram as deles para mim. A sala ficou em silêncio. A mediadora fez anotações lentamente, depois assentiu. Esse é um compromisso viável. Meu pai olhou para a mesa. E quanto ao Kyle? Engoli em seco. Kyle não é minha responsabilidade. Mas, se ele quiser ajuda, vou apoiá-lo para receber tratamento. A expressão do meu pai cedeu, não quebrada, mas suavizada, como um homem percebendo que a filha era mais forte do que jamais acreditou. Minha mãe enxugou os olhos. A mediadora finalizou os termos. Andréa revisou a redação. O advogado dele suspirou, visivelmente aliviado. Então a mediadora fez a pergunta. Nenhum tribunal obriga, mas toda família precisa. Há algo que queiram dizer um ao outro antes de concluirmos? Minha mãe olhou para mim primeiro. Não fomos justos com você. Meu pai engoliu em seco. Eu sabia que sua avó confiava em você. Eu também deveria ter confiado. Assenti. Então comece agora. Ele assentiu de volta. Não era um final perfeito, mas era um começo. Do lado de fora do prédio, a luz do sol parecia mais quente do que há semanas. A brisa trazia o cheiro de mangues da Baía próxima. André exalou profundamente. Você lidou com isso de forma impressionante e disse. A maioria das pessoas quer vingança. Você queria uma resolução. Eu queria paz, respondi. A vovó merecia isso. E talvez eu também. André estendeu a mão. Parabéns, tenente. Você fez a coisa certa. Enquanto ela se afastava dirigindo, fiquei de pé sob o amplo céu da Flórida e deixei o peso do último mês se acomodar. Não mais esmagador, apenas presente, como uma lembrança que te molda sem te quebrar. Os chalés estavam seguros. Meus pais estavam humilhados, não arruinados. Kyle, bem, seu caminho ainda era incerto. Mas o meu, pela primeira vez em muito tempo, parecia claro. Na primeira manhã, acordei com a gestão legal completa dos chalés. O nascer do sol nas Florida Keys parecia diferente, de alguma forma mais pessoal. O céu se abria em suaves tons de pêssego e dourado. E, enquanto a luz filtrava pelas persianas antigas da vovó, senti uma calma que não conhecia há anos se acomodar atrás das minhas costelas. Não era triunfo. Não era vingança. Era algo mais silencioso, mais firme. Paz, talvez, ou encerramento, ou o início de algo que finalmente parecia meu. Fui para a cozinha descalça, o azulejo fresco sob meus pés, e preparei uma xícara de café. A caneca antiga da vovó, aquela com a alça lascada e a figura desbotada de um pelicano, estava esperando no armário exatamente onde ela sempre a deixava. Peguei-a, enchi de café e saí para a varanda. De lá, pude ver todos os 7 chalés, azuis, verdes e amarelos pastéis, brilhando na luz da manhã. Alguns inquilinos já estavam fora, um casal mais velho tomando café no balanço da varanda, um jovem veterano se alongando nos degraus do chalé 3, e o aposentado da guarda costeira, Frank, regando seus tomates em vasos como fazia todas as manhãs. Eles acenaram. Eu retribuí. Parecia chegar em casa, não a um lugar, mas a um propósito. Depois de tudo que aconteceu, teria sido fácil ficar amargurada ou fria. Mas a amargura nunca cura nada. Ela apenas apodrece o interior de uma história que merece crescer. Desci os degraus e comecei minha ronda matinal, verificando as calhas, varrendo folhas soltas, cumprimentando os inquilinos como velhos amigos. Essa era a vida que a vovó construiu.
Simples, honesta, ancorada no serviço. E agora era minha para proteger. Por volta da metade da manhã, enquanto repintava o corrimão da varanda do chalé 4, ouvi passos atrás de mim. Virei-me e vi meus pais parados na base dos degraus. Pareciam menores de alguma forma. Não fisicamente, apenas mais silenciosos, humildes, como pessoas que sobreviveram à própria tempestade. Bom dia, disse, colocando o pincel de volta na bandeja. Minha mãe pigarreou. Não queríamos interromper. Não estão, respondi. Embora a verdade fosse que eu ainda sentia a velha tensão subir nos ombros. A cura não era instantânea. Era prática, uma escolha. Meu pai olhou para o chalé. Está bom. Obrigada, disse. Houve uma longa pausa. Então minha mãe falou, a voz mais suave do que eu a ouvia há anos. Queríamos agradecer por não nos destruir. Encostei-me no corrimão da varanda. Eu nunca quis destruir ninguém. Sabemos, sussurrou ela. Meu pai mudou o peso do corpo. Eu não teria te culpado se você tivesse pressionado mais no tribunal. Deus sabe que eu merecia coisa pior. Fiquei observando-o por um momento. Seus olhos estavam cansados. Cansados do jeito que os homens ficam quando passam tempo demais segurando o orgulho como se fosse uma armadura. Eu só queria que os desejos da vovó fossem respeitados, disse gentilmente. Só isso. Ele assentiu, o maxilar se contraindo com a emoção que não estava acostumado a mostrar. Ela confiava em você. Eu também deveria ter confiado. Minha mãe tocou o braço dele. Temos conversado sobre consertar as coisas, sobre ajudar onde pudermos, talvez voluntariar, talvez até aparecer de vez em quando para ver se você precisa de uma mão. Sorri. Não um sorriso largo, nem forçado, apenas real. Vocês são bem-vindos aqui. Mas os chalés não serão vendidos. Nunca. Meu pai soltou um suspiro que soou como aceitação. Entendemos. Enquanto eles se afastavam de mãos dadas, algo que eu não via desde criança, senti um nó dentro de mim se soltar. Não completamente, mas o suficiente. O suficiente para acreditar que reconciliação não era apenas uma palavra. Era possível. Merecida. Lenta, mas possível. Mais tarde naquela tarde, encontrei Kylie sentado na beira do pier atrás da casa da vovó, os pés balançando sobre a água. Eu não esperava que ele estivesse ali. Ele olhava para a baía cintilante, ombros rígidos, rosto em branco. Sentei-me ao lado dele sem dizer nada. Às vezes, o silêncio é a única ponte entre irmãos quebrados. Após alguns minutos longos, ele disse, baixinho: Vou me internar em um programa, de verdade, não nas coisas falsas que te falei. Olhei para ele, surpresa, mas esperançosa. Isso é bom, Kylie. Ele engoliu em seco. Eu estraguei tudo. Sei disso. Fiquei perdido por muito tempo. Toquei seu ombro levemente. Então encontre o caminho de volta. Ele soltou um suspiro trêmulo. Não mereço sua ajuda. Tudo bem, disse suavemente. Às vezes você ajuda porque a pessoa merece. Às vezes você ajuda porque ela precisa. Ele passou a mão pelos olhos. Você é boa demais. Sabe disso. Ri uma vez. Não, só teimosa. Ficamos ali mais um tempo, vendo o sol dançar sobre a água. E, pela primeira vez em anos, senti que talvez, apenas talvez, minha família não estivesse quebrada além do reparo. As semanas seguintes se desenrolaram com facilidade, quase suavemente. Contratei um zelador local, restaurei os jardins, repintei as persianas e trabalhei na atualização do sistema de aluguel para que os inquilinos de longo prazo pudessem ficar sem medo de aumentos repentinos. A notícia se espalhou rápido de que os chalés de Rosaline estavam sendo cuidados novamente, e antigos inquilinos voltaram para visitar como velhos amigos. Todas as noites, escrevi algumas linhas em um pequeno diário, algo que a vovó costumava fazer. Na última página, copiei suas palavras escritas à mão na carta que ela me deixou. Proteja-os e desconfie de quem quer o que não ganhou. Mas por baixo, em minha própria caligrafia, acrescentei: perdoe quando possível. Cure quando puder. Lidere com integridade.
Uma noite, enquanto assistia a outro pôr do sol de tirar o fôlego da varanda, senti uma ideia se formando em meu coração, suave, mas certa, uma mensagem, algo que eu desejava que as pessoas levassem consigo depois de ouvir minha história. Levantei-me, entrei e gravei algumas linhas para o canal de áudio onde vinha compartilhando minhas experiências. Quando terminei, ouvi novamente. Se você chegou até aqui, obrigado por estar comigo. Minha avó acreditava que honra não era sobre medalhas ou títulos. Era sobre escolher a verdade, mesmo quando custa, e escolher a bondade, mesmo quando dói. Se esta história te tocou, compartilhe com alguém que precise de um lembrete do que a família pode ser. E se quiser ouvir mais histórias assim, ficarei grata se continuar comigo. Ainda temos tantas lições a aprender juntos. Sorri para mim mesma. Nem toda história tem um final perfeito, mas esta teve um final honesto, e isso, eu acho, teria deixado a vovó orgulhosa.